nessa segunda-feira à noite, quase meia-noite, em voo fretado lá para Brasília. Pô, Vene, que logística é essa, pô? Por que não viaja na terça? É o seguinte, tem uma explicação, até botei lá no meu Twitter, @VeneCasagrande, também no Instagram, @VeneCasagrande. O Flamengo embarca nesta noite por volta das 23 horas para Brasília, local do duelo com o Santos na quarta-feira. O rubro-negro embarca hoje, nesta hora, pois há dificuldade de aeronave para fretamento com as companhias aéreas. A outra alternativa seria viajar nessa terça-feira no mesmo horário, por volta das 23 horas. Com isso, a diretoria, obviamente, optou por viajar hoje, segunda, descansar pela manhã da terça, treinar à tarde no CT do Brasiliense e depois se concentrar para o jogo. Então, eu vi muita gente reclamando, engraçado como tudo no Flamengo se torna polêmica, se torna assunto, e tá aí a explicação. Eu vi as pessoas reclamando e, obviamente, eu fui apurar para trazer para vocês aqui o porquê dessa logística. Eu tinha certeza que tinha um motivo, era só apurar, o jornalista apurar e trazer a informação. Foi como a gente fez aqui no canal Vene Casagrande. E uma curiosidade sobre o Santos, que é o próximo adversário do Flamengo, não vence o Flamengo desde 2021. Além do mais, nos últimos 11 jogos entre as duas equipes, o Flamengo venceu 8 e perdeu apenas 2, sendo um empate, obviamente. São 20 gols marcados e 12 sofridos. Então, independentemente desses números aqui, independentemente se o jogo era o Mané Garrincha, que para mim é campo neutro, o Flamengo chega como favorito. Estamos falando de um dos piores times da história do Santos. Quem acompanha o Santos jogar sabe do que eu estou falando. É um time horrível. A sorte deles, que a água deles é diferente, eles conseguiram lançar mais um garoto que é muito bom de bola, que é o Marcos Leonardo. Se não fosse isso, eu tenho certeza que a situação seria muito pior. Então, não tem essa de que, tem desfalque no Flamengo, isso e aquilo, é campo neutro. O Flamengo tem que chegar e ganhar. Não tem essa de que é o Santos vivendo uma das piores fases da sua história. Então o Flamengo tem que ganhar, tá bom? É o seguinte, galera, no treino dessa segunda, à tarde, começou 4h30 da tarde, o Léo Pereira treinou normalmente com os demais companheiros e vai viajar para Brasília, ou seja, deve ser relacionado pelo técnico Tite para pegar o Santos nessa quarta-feira. Uma boa notícia, tá? Porque existia a chance de ele não viajar por conta de um problema no tórax que ele teve. As dores melhoraram, ele treinou normalmente e aí, pelo visto, fica à disposição do técnico Tite. Por outro lado, o Davi Luiz não fica à disposição, ainda se recupera de um problema no tornozelo, uma lesão no tornozelo. Além do Davi Luiz, o Eric Pulgar e o Everton Ribeiro, os dois suspensos, também são desfalques, e obviamente o volante é Alan. Então, desfalques aí importantes para o técnico Tite. Com o Léo Pereira, a dupla de zaga provavelmente deve ser Léo Pereira e Fabrício Bruno. Fabrício Bruno, suspenso contra o Grêmio, ele fez muita falta contra o Grêmio, retorna ao time agora diante do Santos. Fica a dúvida aí no meio de campo quem joga no lugar do Pulgar. Bom, tem o Vitor Hugo, tem o Gerson que pode fazer essa função, ele de repente recuando o Gerson, colocando o Luiz Araújo no ataque. O Tite ele tem algumas opções, a gente só vai ter a certeza mesmo no treino dessa terça-feira, que será no CT do Brasiliense. Galera, muita gente me questionando aí, Vene, o Flamengo até agora não divulgou a renovação de contrato do Bruno Henrique, aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada, muito pelo contrário, a documentação está pronta já, os dois jurídicos já deram ok nas minutas de contrato, tudo certo para ele assinar. Como a delegação viaja hoje, segunda-feira, e só retorna após o jogo contra o Santos, a expectativa é que ele assine ou na quinta ou na sexta, mas a documentação está toda pronta, não teve nenhum problema, nenhuma trave de última hora, nada disso, ninguém voltou atrás, o Flamengo não desistiu, muito pelo contrário. Bruno Henrique vai renovar o contrato dele por mais 3 temporadas, tá? Isso aí está gerando uma polêmica danada, porque muita gente alega que com o Flamengo renovando por 3 anos com o Bruno Henrique, abre precedente, por exemplo, o Everton Ribeiro também pediu um longo tempo de contrato, e é exatamente o que ele está pedindo 2 anos, o Flamengo quer dar mais um, e está nesse embate aí, nessas conversas com o camisa 7 do Flamengo. Sobre Gabigol, também muito próximo à renovação de contrato, eu já falei aqui que é uma renovação que está dando o que falar nos bastidores do Flamengo, porque muita gente dentro da diretoria do Flamengo é contra essa renovação de contrato, por conta do tempo que ainda tem, do vínculo dele, o vínculo dele vai até dezembro de 2024, muita gente tenta fazer com que o Landim não assine, porque ainda tem muito tempo, não é o melhor momento do Gabigol com a camisa do Flamengo, muito pelo contrário, ele vive o pior momento, nada justifica para ele receber uma renovação de contrato, que seria até dezembro de 2028 e com um aumento salarial.
E de fato eu estou nessa daí, quem pensa dessa maneira, porque não faz o menor sentido. Dito isso, Bruno Henrique assina aí em breve, nos próximos dias. Everton Ribeiro negocia a sua renovação com o Flamengo. Gabigol também muito próximo de renovar de assinar a sua renovação de contrato. Rodrigo Caio e Felipe Luiz, a tendência é que não fiquem mesmo em 2024 no Flamengo. Galera, espero que vocês tenham gostado. Uma ótima semana a todos. Um beijo para vocês. Forte abraço, tamo junto. E fui à FIFA reclamar do Almeria. Então a gente vai ficar acompanhando esse caso aí. E o Almeria, portanto, dando calote aí no Flamengo. Muita gente me pergunta, o Lázaro pode voltar por conta disso? Não, não pode voltar. Obviamente ele não voltaria, não tem, pelo menos até onde eu sei, não tem isso na lei que possa fazer o jogador retornar ao Flamengo. Mas, enfim, se você aí que é advogado, especialista na parte do futebol e eu tiver errado, pode me corrigir aí no comentário que a gente faz a correção aí nos próximos vídeos, tá bom? Vamos falar agora do time do Flamengo que vai a campo nessa quarta-feira para pegar o Santos. Lembrando o seguinte, galera, o Flamengo chegou ontem à noite, embarcou do Rio para Brasília por volta de meia-noite. Já expliquei isso aqui por conta da logística, o Flamengo estava com dificuldade de fretar avião com as companhias aéreas, era o único horário possível, então eles viajaram. Nessa terça eles vão treinar à tarde no CT do Brasiliense. Então a informação que a gente tem aqui agora, que a gente obteve, foi durante os treinos lá no Rio de Janeiro, tá bom? E, segundo apuramos, o provável time terá Luiz Araújo no time titular. Como assim, Vene? Sai quem? Calma, vou explicar. Lembrando, Pulgar está suspenso, ele não pode entrar em campo. Everton Ribeiro suspenso também não pode entrar em campo. O que o Tite planeja fazer? Recuar o Gerson para segundo volante, para jogar ao lado do Thiago Maia ali, o Thiago Maia e o Gerson, portanto, seriam os dois volantes, e aí ele colocaria o Luiz Araújo para preencher o setor ofensivo junto com a Arrascaeta, Bruno Henrique e Pedro. E aí o provável time do Flamengo ficaria o seguinte: Rossi no gol, Wesley na lateral direita, Fabrício Bruno, Léo Pereira, como eu disse para vocês, treinou normalmente ontem, e se treinar normalmente hoje, vai para o jogo de quarta-feira, e Ayrton Lucas na lateral esquerda. Thiago Maia, Gerson, Arrascaeta, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Pedro. Provável time. Aí vocês vão me perguntar, Vini, o que você acha? Eu vou dar minha opinião. Eu acho que o Gerson, como volante, não rende mais. Eu colocaria o Vitor Hugo nessa posição e manteria o Gerson mais avançado para jogar ao lado do Arrascaeta, como ele vem sendo escalado aí desde quando o Tite chegou. E também junto com o São Paulo ele também já era escalado assim. Eu faria dessa maneira, mas pelo visto o Tite não vai fazer. O problema não é a entrada do Luiz Araújo, eu acho até que o Luiz Araújo vem rendendo muito bem com a camisa do Flamengo. O problema é o Gerson ser recuado. Se o Gerson tivesse suspenso e entrasse o Luiz Araújo, por exemplo, ok, sem nenhum problema. Mas, pelo visto, o Tite não enxerga dessa maneira. Lembrando que é um jogo extremamente importante. Eu vou até ver a tabela aqui, para não falar besteira. Quer ver? O Flamengo, lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos. Hoje está na quinta colocação com 50 pontos. Se vencer, vai a 53. Aí, se Red Bull Bragantino e Grêmio perderem, o Flamengo ultrapassa e pode ficar na terceira colocação. O Palmeiras e o Botafogo se enfrentam na quarta-feira. É um jogo tratado aí como decisão. Embora alguns botafoguenses não encarem como decisão, porque a pressão lá do Palmeiras, eu enxergo o contrário. Eu acho que a pressão está do lado totalmente do Botafogo. O Palmeiras vem ao Rio de Janeiro, o jogo é no Newton Santos, vem ao Rio de Janeiro. O que conseguir é lucro, porque a pressão é toda do Botafogo. Ninguém imaginava mais que alguém pudesse brigar pelo título com o Botafogo. E a verdade é o seguinte, em nenhum momento o Campeonato Brasileiro teve disputa de título. O Botafogo, desde quando assumiu, saiu na frente, chegou a ficar 14 pontos na frente do vice-colocado. Agora o Botafogo caiu um pouco de rendimento, o Palmeiras cresceu um pouquinho. Se o Flamengo não tivesse dado mole em alguns jogos aí, como deu contra o Grêmio recentemente, poderia estar falando em título também, mas é um jogo tratado como decisão no Newton Santos e o Flamengo precisa vencer, porque o Flamengo tem que se classificar para a Libertadores, tem que ficar no G4. É obrigação do Flamengo ficar entre os 4 primeiros colocados. E estamos falando também de dinheiro, né? Quanto melhor a colocação do Campeonato Brasileiro, maior é a premiação pela CBF. Então, jogo importante para o Flamengo, que eu acho que o Flamengo tem a obrigação de vencer, porque o Santos, estamos falando de um dos piores times da história do Santos. Saudações rubro-negra,
Então é isso aí, rapaziada, esse aqui foi o nosso vídeo, onde o Vene Casagrande aí trouxe as principais informações do Flamengo, né? Trouxe aí também a questão do Almeria tá dando um calote aí no Flamengo, não tá, né, fazendo a renovação como deve ser feita aí a renovação não, o pagamento dos jogadores do Flamengo, né? Então é um negócio aí que o Flamengo vai recorrer, né? Tá correndo atrás para poder, né, não ficar nesse calote aí, né, que o time europeu deu no Flamengo. E sobre o Luiz Araújo ser titular, torcedores, você é a favor ou você é contra? Comente aqui que é muito importante, né? Luiz Araújo, sem dúvidas, tá entrando muito bem, tá jogando muito bem quando entra com a camisa do Flamengo. É um jogador ali, né, o 12º jogador, o primeiro que entra em campo quando vai fazer a substituição, que está entrando muito bem, um jogador esquerdinha, de velocidade, e talvez no lugar do Everton Ribeiro aí dê muito certo também, né? Se o Flamengo talvez começar com Bruno Henrique, Pedro e ele ali, né, no lugar do Everton Ribeiro, pode ser que o Flamengo consiga ter um time rápido e com qualidade, né? Recuando ali o gesto também, que nem o Vene Casagrande falou, eu acho que o Flamengo vai perder muito, né? Porque ele do meio para frente, quando joga mais avançado, ele tá tendo uma boa movimentação, tá conseguindo conduzir o jogo. E eu acho que para marcar ali atrás o Gerson não tá mais com aquela pegada. Então vai sobrecarregar o Thiago Maia e chega uma hora que o cara não aguenta, né? Então talvez ali começasse com o Vitor Hugo, adiantasse ali o Gesto, seria também uma boa opção, né? Mas comenta aí, pessoal, sua opinião, que eu gosto de ouvir, né? Quero saber a opinião de vocês aí nos comentários. O que você acha dessa formação do Flamengo, né? O Flamengo tem que ir com o gesto mais recuado ou tem que ir com o gesto mais avançado? Comenta aqui, que é muito importante. Inscreva-se no nosso canal Mengão News Oficial. Esse aqui foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E lembrando que logo mais vou estar trazendo mais notícias aí do nosso Mengão. Então já se inscreva, ativa o sino de notificações para o YouTube notificar você aí, né, os nossos vídeos diariamente, beleza? Então até o próximo vídeo e fui!